A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta... Nós é o Trem. Salve, salve! Começando agora mais um episódio do podcast Nós é o Trem. E assim como os outros episódios, vamos entrevistar aqui uma pessoa incrível que está entre ali o ouvinte e o artista, uma pessoa fundamental que faz a música chegar ao ouvido dos ouvintes. Me diz aí, quem é você? Salve, pessoal, obrigado pelo convite. Meu nome é Luiz Valente, sou DJ, produtor cultural, mais algumas coisas, e sou fundador do selo Vinyl Land, que desde 2008 vem lançando música brasileira contemporânea em vinil. E estamos aí, inventando moda há mais de 20 anos aí na cena. E aí, Valente, você nasceu onde? Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Morei lá até os 18. Com 18, em 1998, eu vim para Belo Horizonte. E tô aqui desde então, morei fora algumas vezes. Eu morei nos Estados Unidos, em Londres, por bastante tempo. E hoje estou aqui, nessa cidade maravilhosa, Belo Horizonte. E aí, como você começou na música? Cara, eu comecei na música depois que eu mudei para Belo Horizonte. Não venho de uma família super musical. Quem me trouxe, né, para essa área foi meu irmão mais velho, Luiz Felipe Bisaggio Valente, hoje em dia mora em Portugal, violinista. E quem me interessou por essa área foi ele, mas eu fui começar a trabalhar com isso em 2002, quando eu abri um espaço cultural Lugar, ali na Rua Leopoldina, no Santo Antônio, aqui em Belo Horizonte. Era um espaço cultural para mais ou menos umas 400 pessoas, uma pequena casa de show, assim. E foi lá que eu comecei a trabalhar com produção cultural e comecei a dar meus primeiros passos como DJ também, na época tocando no computador da casa, fazia o som ambiente lá, playlist, essas coisas. E foi nessa época que eu comecei. E lá também que surgiu a Vinyl Land, que na época era uma festa. Foi, né, nessa época, 2002, a gente estava vendo intensamente esse lance de gravar CD, compartilhar música, Napster, baixar, MP3. E aí eu sentia muito, assim, né, muitos DJs passavam pela casa e eu sentia, assim, que tava rolando uma certa pasteurização, assim, da música. Todo mundo tava tocando mais ou menos as mesmas coisas, né, com essa parte legal da democratização da música, todo mundo teve acesso, mas também eu acho que tava perdendo um pouco da pesquisa. E aí, com esse projeto com a Vinyl Land, a ideia era fortalecer, dar espaço para os DJs que tinham a pesquisa de vinil, né, uma festa exclusiva de vinil, que na época não era uma coisa tão comum igual é hoje, né? E aí foi nessa história que eu comecei a mergulhar mais de cabeça, que eu também não sou dessa geração do vinil, especialmente, né, minha adolescência foi anos 90, então eu já peguei muito ali do CD. E foi nessa época que eu comecei a me interessar mais, aí eu voltei a pesquisar também. Eu ainda não discotecava com vinil nessa época, aí eu voltei a interessar. Eu não tinha me herdado coleção dos pais, nem nada. Tive que começar meio do zero. E aí começou a partir daí. Aí fechou em 2003, eu voltei para Juiz de Fora. E aí lá comecei a produzir uma banda chamada Fungus Funk na época. E aí atuar mais intensamente, né, já trilhando esse caminho da produção cultural, fazendo eventos também, produzindo a banda. E daí a coisa foi caminhando. Estamos aí até hoje. Aí você produziu essa banda lançou um vinil, né? Isso, aí depois essa banda chegou a lançar um primeiro disco, e aí já com a Vinyl Land, né, eu fiquei em Juiz de Fora até de 2003 a 2005, mais ou menos. 2006 eu voltei, morei um tempo no Rio, depois voltei para Belo Horizonte. Juntei uma graninha e em 2006 eu parti para Londres. Aí fiquei de 2006 até 2012, onde nessa época que eu comecei o selo Vinyl Land. Era uma festa, depois... Era uma festa, né? Teve essas edições no Lugar, depois teve uma edição no Deputamado com, na época, o Zé Gonzalez. Sim. Hoje Zé Gon. Você conhece muito bem, Tropiquilas e tudo mais, né? Na época ele era conhecido por ser o DJ do Planet Ramp, né? E tocava nas noites também. Então a gente fez uma festa com ele, né? Os parceiros que tocaram, né? O Roger D, DJ Fausto, o Tuta, do Vini Arte também. Nessa época eu voltei para Juiz de Fora, né?
rolou essa troca também, que era o início do Vinil é Arte, que foi também um negócio que marcou muito, e depois eu vim fazer a parte do Vinil é Arte também. E aí foi seguindo, foi a partir daí que as coisas foram, né, que deram um rumo da minha vida. Pós-faculdade, eu sou formado em turismo, então não necessariamente na área. E a partir desse momento que a minha vida começou a tomar esse rumo e seguindo até hoje. Aí você teve a ideia de montar o selo, né? Isso, aí depois que eu fui para Londres, com essa história de festas, de discotecagem de vinil, eu também comecei a sentir falta que nessas festas o som era mais saudosista, assim, né? Era mais aquele trabalho de pesquisa, né? Anos Só 60, 70, né? 80, anos 90 já não tinha mais as músicas, né? Aqueles discos emblemáticos, né? Plant Ramp, Chico Science, o Rapa, já tinham umas prensagens muito limitadas, né? Da época dos anos 90. Que já né? lançavam em Já vinil lançavam mais em CD. CD, né? Os álbuns são grandes, então você vê que o formato já era Mas tem voltado... prensa, né, nessa época dos anos 90. Tem, metade umas dos anos poucas 90, coisas, né? As coisas do rap saíam, né? Os Racionais da Vida, os discos de rap ainda saíam. Mas aí foi diminuindo. E aí conforme, né, foi avançando ali, isso aí a gente tá falando agora de 2008, toda essa música do 2000 pra frente, que é uma geração que eu gostava pra caramba, não tinha nada em vinil, né? Então lá em Londres eu vendo, né, o lance do disco, do vinil ainda efervescente, né? Você ia nas lojas, saía, né, a banda lá, sei lá, um Arctic Monkeys do momento lá, pô, tinha single, tinha um LP, tinha tudo, né, nas lojas. Aí eu falei, vou tentar fazer, né, um disco, né, uma coisa que seja contemporânea, que esteja próximo de mim e que eu possa tocar nessas festas de vinil. O objetivo é esse, fazer disso para poder tocar a música contemporânea em festas de vinil, sair um pouco desse lance do saudosismo. E aí, nessa época que eu morava em Londres também, eu vinha muito pro Brasil, uma vez por ano eu vinha, ficava aqui praticamente o verão brasileiro inteiro. E o que você fazia lá em Londres lá? Você trabalhava já com música, não era? Não, discotecando muito pouco, assim, incipiente, trabalhava com outras coisas. Né? Eu tinha um trabalho bem diferente, que eu trabalhava no que eles chamam de casting scout, né? Que é eu trabalhava para uma empresa que atendia a Dove, que procurava, que eles não usavam modelos nas propagandas, e aí eles tinham que achar essas mulheres na rua, era dessas pessoas que procurava essas mulheres do perfil que eles queriam. É um trabalho bem legal, assim, de fazer, mas fora da área, né? E aí nisso eu fui também aumentando, né? Aumentando minha coleção. Quando eu vim pro Brasil, eu começava a discotecar mais aqui, as oportunidades começaram a pintar por aqui. Eu comecei a me envolver principalmente com essa cena independente, né? Na época que a gente chamava de independente, né? Indie, digamos assim, de Belo Horizonte, né? Conhecer as bandas e viver essa cena assim, que eu curtia muito, que era uma coisa que vinha da época do lugar também, que a gente tocava, né? Botava pra tocar as bandas de Belo Horizonte, né? E as bandas independentes do Brasil que circulavam, né? E aí conheci o Dead Lovers, a banda Dead Lovers, fiquei próximo do pessoal, do Graviola, né? Desse pessoal dessa época. E aí decidi lançar. Os 2 primeiros lançamentos foi um compacto Dead Lovers, com um EP, com 5 músicas. O primeiro lançamento é o... Foi 2 ao mesmo tempo. Eu mandei pra fábrica 2 discos. Esse e um compacto do Autoramas, que eu já tinha uma ligação com o Gabriel o Tomás do Autoramas por causa dessa coisa de disco, curtia a banda, tinha, né, esbarrado com ele em shows várias vezes. Fiz essa proposta, né, eu achava que ele, né, pra mim o Autoramas sempre foi referência, né, desse negócio de circular pelo mundo, pelo Brasil, né, nessa cena. E aí fizemos esses 2, o Autoramas, e aí começou, a história começou aí assim. Foi prensado lá em Foi Londres. prensado lá fora, Aí, né, o selo começou lá, né? Esse lance de chamar Vinyl Land também ajudou, porque o nome era em inglês, né? Sim. Então, Quantas a minha cópias? ideia era essa. Cara, pouquíssimas. Eu acho que esses 2, se não me engano, foram 250, eu acho. Se não for 200, posso estar até errado. 200 ou 250. Fiz sem capinha, pra sair mais barato. A do Dead Lovers é uma capa costurada pela vó da baterista, né? O do Autoramas é a capa crua mesmo, com um adesivo, um carimbinho e um adesivo da Vinyl Land. E assim começou. Igual eu falo pra todo mundo, assim. Tipo, você deu ideia na banda, você convidou... Isso, eu conheci pessoalmente o pessoal do Dead Lovers aqui, passei a ser meio Fez um acordo. bem amigo do pessoal, ia nos shows e,
né? Eu sempre gostei muito desse lance, né? De conhecer as coisas novas. Eu sempre me considerei uma pessoa do meu tempo, assim, que gosta de ouvir a música de agora, apesar também de estar colecionando disco e gosta de ouvir a música do passado, mas eu acho que o meu lance mesmo é o que tá rolando hoje, assim, né? E aí fiz essa proposta e aí começou. Esse lance de selo é o que eu sempre falo pra galera que às vezes me pergunta, depois eu fui ajudar bastante outras pessoas a começar a selo. É um lance assim, vou fazer, faz, né? Tipo, vou ter um selo, inventa um nome, hoje em dia cria um Instagram e vai embora, né? E o investimento foi, tipo assim, seu inicial? Isso, como que foi? Aí desses trabalhos que eu fazia lá, né? Juntei um dinheirinho, assim. Nessa época também consegui comprar meus equipamentos, né? Vantagem de morar fora tem um pouco disso, né? Você mesmo com um trabalho um pouco mais normal lá, você consegue conquistar as coisas que pra gente aqui no Brasil é difícil, Demora né? anos, né? Demora anos você comprar um tocadisco, uma agulha, um fone, uma coleção de disco, né? Comprar um Cerato da vida, um computador pra você discotecar. Aí lá eu fui conquistando essas coisinhas aos poucos e uma dessas foi a sorte de ter dado esse pontapé inicial no selo e daí foi. Depois lancei mais compactos, lancei um compacto, né, do Benegão depois, no impulso desse, né? Duas músicas do Enxugando Gelo, que era um disco emblemático para mim desse meu início na carreira cultural, que a gente ouvia muito no escritório lá do Fungus Funk, Até o Caroço. O Funk Até o Caroço, né? Eu curtia pra caramba, aí lancei esse compactinho, mais uma vez também bem rootzeira, sem capa. Depois veio, né, o compacto do Curumim, né? E aí isso, aí fui abrindo o leque um pouco, né? Aí, né, lancei o compacto do Graviola, então era assim, um negócio de Belo Horizonte e uma coisa de fora. Você tinha lançado então até então só compacto? Só compacto. Aí, putz, eu não vou lembrar o nome agora, o ano agora, mas provavelmente em 2010, assim, eu lancei o primeiro LP, que foi o primeiro LP do Dead Lovers. Aí a gente fez esse LP, isso aí do selo lá fora. Aí fizemos um lançamento lá no Lapa Multishow, que hoje em dia é Autêntica. Tô indo até lá hoje ver o show da Júlia Mestre, da Mamundi. Tô sempre lá, adoro aquele lugar. Altas memórias. E aí foi seguindo. Depois veio Tulipa Ruiz, o primeiro dela, Karina Bu. E aí a história foi continuando, né? Você vai pegando aquele dinheiro que você botou lá no início do bolso. Sim. E fica girando ele dentro, transformando. Vai investindo no próximo disco. Isso, entra dinheiro de um disco. Nessa época eu nem tirava dinheiro. Até hoje, assim, não tiro muito, né? Agora, durante a pandemia, foi uma coisa que me ajudou muito, né? Que eu comecei a tirar um dinheirinho de lá. Mas foi sempre isso, sempre um lance. Eu sempre considerei como uma extensão do meu trabalho de DJ, né? Aquele negócio assim, eu queria esses discos, eu queria ter esse disco que eu tô lançando. Então, como não dá pra eu ter só um, não dá pra fazer um disco só. Eu tinha que fazer 200, 300, 500, né? As pressagens foram aumentando. Hoje em dia o FBC, o baile foi 3.000 cópias, né? Então são discos que eu quero ter pra discotecar. Muito vendidos, né? Comparado com os outros, assim, né? Aí tipo assim... Prensou 1.000 cópias. É outra época que a gente tá vivendo, né, cara? Hoje em dia é outra época. Isso aí que eu tô falando aí, 2010, apesar de já ter aquele burburinho à volta do vinil, aquele papo, a Polisson reabriu nessa época. Sim. Né, eu fazia os discos lá fora por isso também, porque nem tinha fábrica no Brasil. E... Não tinha, né? Tinha uma época que fechou. Sim, acho que a Polisson fechou em 2000 e, sei lá, acho que 5 e ficou aberto, ficou fechado até isso, até quase 2010, com 5 anos fechado. E aí foi isso, né? A gente fui girando, esse dinheiro tá girando lá até hoje. Entra um disco, eu lanço, de grana volta, eu lanço o outro. E a gente vai nessa, né? Tem essa coisa, né, que fala assim, o vinil voltou, né? Às vezes, o vinil nunca parou de ser fabricado. Nunca também. Parou, Mas Parou teve esse momento, né? No Brasil, aqui né? no Brasil, principalmente, né? Teve esse momento de se falar nisso, né? De vez em quando esse papo até volta, assim, até hoje em dia, né? Mas agora a gente tá vivendo uma outra realidade. Agora a gente tem 3 fábricas no Brasil. Tem o Clube da Noise, que você assina e recebe discos legais por... todo mês, tem 3 selos, agora tem um clube da Universal Music, que aí já é coisa, né? Liz Regina. E é um bocado de gente, né? Então isso aí já, assim, deixou o mercado de outra forma. As pessoas, a molecada tá comprando, né? Muita mulher também, o público LGBT também entrou nessa de cabeça. Então os lançamentos estão bem mais amplos, assim, né? O mercado aqueceu muito. Nessa época que eu iniciei o selo, tinha
talvez o Gabriel Tomás, que na época era gravadora discos, que ele chamava, que tinha lançado uns compactinhos. Tinha a Monstro Discos de Goiânia, que também tinha feito uns compactinhos. E praticamente só, não tinha nenhum outro selo, assim. E eles também não eram selos focados só em vinil. Quando eu comecei, só tinha Vinyl Land mesmo. E hoje em dia tem vários selos, né, dedicados a lançamento só em vinil, né? O que é muito legal a gente viver essa época hoje, né? Eu sou muito entusiasta da música contemporânea e hoje em dia, né, eu consigo realizar meu sonho, comprar esses discos, né? Esses discos hoje em dia existem, né? Igual... Sim. Eu sempre sonhei, por exemplo, tem o disco do Djonga agora. Sim, vai existir o disco do Djonga. Lançaram um, depois lançaram mais 3, né? Lançaram 4 discos, que inclusive acabou em um dia, né? Aí tem horas, isso também, o mercado tá feroz, né? Tem, dependendo do lançamento, igual esse do FBC que a gente fez, a primeira tiragem de 1000 esgotou em minutos também. Foi uma coisa de louco. 1000 assim. cópias, né, mano? 1000 cópias esgotou no site, que eram 3 selos, né? A Fatiado Discos, parceira, e eu, a Vinyl Land, e a Venenosa, disco do Davi Zaidan, aqui de BH também. Então, esgotou na mão dos 3, assim, em um dia. Aí a gente, é isso, nós estamos vivendo outra época mesmo. Eu nunca tinha lançado nem 1000 discos, né? O recorde tinha sido 500 discos do Baiana System. Tinha sido o meu maior sucesso, assim, né? Então, acho que isso aí veio pra mostrar. Que acabou, né? Em alguns dias também, não foi ou não? O do Baiana também foi um sucesso grande também. Saiu e estourou. Foi um disco que, quando eu procurei eles ainda eram uma banda desconhecida. Né? Pois estourou, né? Entre aspas, né? E aí, ao longo do processo do disco sair, eles tocaram, né? Acho que fizeram um Rock in Rio, um Lollapalooza da vida, um negócio grande. O negócio fez assim. E aí, de repente, na hora que o disco chegou na minha mão, eles já estavam num super momento, assim, né? Então, foi massa. O compacto, ele tem essa história, né? Coincide com a história da música pop, digamos assim, né? Que era um produto mais acessível, mais barato de ser comprado, né? Que um LP, focado numa música só, né? Igual falou, às vezes, 2 de cada lado, né? Que a gente chama de um EP. E pegou força com a molecadinha dos anos 50, 60, que não tinha muito dinheiro para comprar um LP, mas ia ali comprar aquela música, e aquela coisa do consumo pop, né? E né, foi um formato muito utilizado durante essa época, depois foi perdendo um pouco de força, mas que, né, os DJs hoje particularmente adoram, porque você vai direto ao ponto na música que é importante, que você gosta. Ou é um lado ou é o outro. Ou né? às vezes tem o lado B, tem o Léo Compacto, tem isso também do lado B, de ser uma música às vezes que não saiu no disco, né? Que é uma música inédita, uma versão inédita, uma coisa ao vivo. Então tem esse lance do lado B também. Esse aqui, no caso, que tá na nossa mão, que é um lançamento da Vinyl Land, o Afrochoque do Monkey Giant, é o que a gente considera um compacto com 2 lados A, né? São 2 músicas de trabalho, uma na frente e outra atrás. O Afrochoque de um lado e o 2020 volts do outro. Então ele tem até uma capa dupla, assim, 2 artes também, ó. E, é um formato muito legal que eu gosto, mas não é um formato que faz muito sucesso hoje em dia, assim, fora do grupo de DJ, porque a pessoa tá mais interessada, às vezes, de ter um álbum completo, né? E o lance do vinil, de você ter que botar lá na agulha e parar pra ouvir o disco, né? 2 músicas, você ouve uma, já tem que voltar lá e virar outro lado, depois só ouve mais uma. E o pessoal tá mais interessado, às vezes, de ouvir o disco inteiro, que é muito legal também, né? Então, assim, eu, apesar de gostar muito do formato, tenho uma certa dificuldade pelo Vinyl Land de estar lançando sempre, porque não é um formato tão comercial, digamos, aqui no Brasil, né? Qual que é o papel de um DJ? Ixi, isso aí é uma boa pergunta, né? Isso aí dá bastante pano pra manga, né? O DJ tem que sempre equilibrar ali, né? O bom DJ tem que estar sempre equilibrando nas festas ou qualquer tipo de discotecagem, num barzinho, ou às vezes até na casa de amigos. O DJ tem a principal função dele, é essa função de seleta, né? De fazer a seleta musical ali. É como se você fizesse um menu, degustação de música da noite, daquele momento, que tem a ver com o momento, com as pessoas que estão ali. Então você tem que, né, o bom DJ tem que estar sempre equilibrando, para mim, 2 coisas: o que as pessoas querem ouvir, para elas dançarem, ficar felizes, cantar, se divertir, né? Que é um dos principais, normalmente, quando é um DJ de festa, né? Esse é o principal, fazer as pessoas dançarem e se divertirem. Mas também, no meio dessas coisas conhecidas que as pessoas reconhecem,
aplicar novos sons que estão ali permeando o que você tá discotecando também, né? O DJ tá sempre contando uma história, tá pulando de uma letra para outra, de um ritmo para o outro. Então tem que estar sempre fazendo esse equilíbrio entre as coisas que as pessoas conhecem e coisas novas, para você também não ficar na mesmice, tá tocando, né, o que todo mundo toca, por exemplo, né? Então eu acho que o papel do DJ primeiro é isso, né? A primeira coisa é a curadoria ali, digamos, né? A seleta das músicas para criar aquele ambiente da pista, da noite. Aí depois disso vem aquelas coisas, as outras coisas que ajudam o DJ a fazer isso com mais maestria, que são uma coisa de técnica, né? De mixagem, de manipular DJ, né? Já a cultura de DJ e tal. Mas eu venho desse movimento de seleta mesmo. Eu comecei a discotecar, né, nessa onda, assim, né? De colocar músicas que criavam um ambiente, na época no lugar, para casa, assim, que tinha a ver com a casa, né? Então, música que tem a ver com as pessoas que iam tocar no dia, as bandas, né? Então, se era uma banda que misturava eletrônico com música brasileira, né? Eu ficava nessa onda. Se era uma banda que ia fazer um jazz, eu fazia um set de dialogar, né? Com a programação do lugar, né? Tem DJs para diversos tipos, né? De casamento, de uma casa de show. Exatamente. De uma festa em específico de algum tema, né? Isso. Tem gente que é muito bom nessas coisas e eu, por exemplo, casamento, infelizmente, eu não sou muito bom, assim. Eu acho difícil de fazer um casamento, né? Que é um negócio que tem um público ali muito diverso, tem que estar atendendo muitos pedidos, né? Você tem que estar com... Né? Aí já não dá pra... É muito difícil fazer com vinil. Né? Por isso que eu admiro muito o trabalho do meu camarada Pedro Paiva, lá de Juiz de Fora, do Vinil e Arte, porque é um cara que faz bastante casamentos lá e faz só com disco, então... E eu já fui em casamentos que ele tocou, eu fico de cara, assim, com esse movimento que ele faz, eu acho muito legal. Mas eu particularmente acho difícil, porque aí você tem que estar, assim, né, com um repertório ali muito grande, que pode chegar uma criança pedindo um Justin Bieber e um cara mais velho, pai da noiva, querendo um Roberto Carlos, né? Então é difícil pra caramba, então eu não me dou tão bem assim. Eu particularmente gosto muito de discotecar igual, por exemplo, lá na Autêntica, que eu tô mencionando aqui hoje, com esse negócio que tem uma banda, né, bandas atuais, um som atual, e aí você faz aquele antes e depois ali, amarrando dentro do que a galera tá fazendo, né? Então eu curto muito isso, assim. E pista também, né, com a minha festa que eu faço com a DJ Laroca, Geleia Geral Brasileira, que é aí a música brasileira de todos os tempos. Já que estamos falando sobre música, né, qual música vamos escutar agora, novamente? Uma das minhas indicações que eu trouxe hoje foi esse compacto que a gente mostrou, que é o penúltimo lançamento da Vinyl Land. 2 faixas do Monkey Giant, que é um MC da cena mais reggae, mas hoje em dia mais abrangente de rap, lá de São Paulo. Esse já é o 3º disco que eu lanço dele, junto em parceria com outros selos, né? Esse aqui é parceria com a Fatiado Discos também, lá de São Paulo, com a Marafo e com a produção do próprio Monkey Giant. Então esse é um compactinho aí para indicar para vocês. A faixa é Afrochoque e a outra faixa é 2020 volts. Fala muito sobre o nosso tempo. E esse é o último lançamento do selo, que é o disco Baile do FBC e War, aí, que explodiu aí no Brasil e no mundo, né? E a música aqui que me trouxe esse disco, a primeira música que eu ouvi é a de Kenner, né? Que fala, né, conta um pouco do visual da galera dos bailes da época, né? E esse disco eu tenho muito orgulho de ter lançado, é um disco, né, que eu adoro de ponta a ponta, um disco que dá pra ouvir, e, né, o Vó conseguiu, acho que, na minha opinião, espremer, assim, o suco da timbragem, da onda, dessa coisa dos bailes e trazer pro dia de hoje, né? Então, são 2 indicações que eu trouxe. Então tá aí, pra quem quiser, pra quem tá vendo aí ou pra quem tá ouvindo, as indicações são essas: Baile de FBC e Vó e Monkey Giant com Afrochoque 2020 volts. De Kenner, os cria da VIP vai de Kenner. 9 em 10 no baile, tão de camisa do Messi. Ciclone, bigode fininho, corrente Juliette, da mesma cor pra combinar com Kenner.
VIP vai de Kenner. 9 em 10 no baile tão de camisa do Messi. Ciclone, bigode fininho, corrente Juliette. Da mesma cor pra combinar com Kenner. Fala, vó. É foda quando toca essa no som do baile. Muda o clima na moral, geral lança o passo. Um pra frente, dois pro lado, girando pro meio. Meu Deus, como os cria é solto. As menina para, chora, não disse por onde. Sarrada nos cria, joga a bunda, fuma braba. Sorte tá do nosso lado, tudo louco no bailão de Kenner. Os cria da VIP vai de Kenner. 9 em 10 no baile tão de camisa do Messi. Ciclone, bigode fininho, corrente Juliette. Da mesma cor pra combinar com Kenner. Os cria da VIP vai de Kenner. 9 em 10 no baile tão de camisa do Messi. Ciclone, bigode fininho, corrente Juliette. Da mesma cor pra combinar com Kenner. No baile da 7 tenho fé. No baile da VIP tenho fé. Vem zoar no morro, o moço vai fortalecer lá. Você vai ver geral de Kenner. Os cria da VIP vai de Kenner. 9 em 10 no baile tão de camisa do Messi. Ciclone, bigode fininho, corrente Juliette. Da mesma cor pra combinar com Kenner. Os cria da VIP vai de Kenner. 9 em 10 no baile tão de camisa do Messi. Ciclone, bigode fininho, corrente Juliette. Da mesma cor pra combinar com Kenner. Aqui meu relato, esse papo torto sem eira nem beira, me cheira estelionato. É fake, de fato, 171 que nem mato. Vários querendo chegar em primeira, milhão na corrida de ratos. Propaganda que engana e manipula. Plano de governo que apoia a ditadura. Espalhando medo e desespero pelas ruas. 2020 gols, 2020 gols. Discurso fascista na TV. Não tem cabimento nessa atual conjuntura. O genocídio nas quebradas continua. 2020 volts, 2020 volts. Falsas notícias se espalham, falsas notícias se espalham. Pela internet e pelo app, não se baseia em boatos. Falsas notícias se espalham, falsas notícias se espalham. Não acredite em tudo que lê, não se baseia em boatos. Naufrágio, naufrágio, o navio tá sofrendo naufrágio. Só vai sobreviver somente quem tem o dinheiro pra pagar o resgate. Naufrágio, naufrágio, o navio tá sofrendo naufrágio. Só vai sobreviver somente quem tem o dinheiro pra pagar o resgate. Do bem, bem, tô ligado, tá ligado. Tô no meio do molho também, tô ligado, tá ligado. Na responsa do bem. 2020 volts, era de aquário, era dourada. Caminhando pela noite, pessoas acesas com a alma apagada. Pancadão de pistola no coach, não vai se bater com boneco de farda. Que o style é só empote, polícia mata preto no jornal é piada. Com isso tu é do grupo rico, cheio de enana na savana. Político ridículo engana o povo segurando bandeira americana. É cíclico bíblico que serve um governo da raça reptiliana. Destruíram o antigo
escravo da torre de Babel. Sargento e coronel, mata pelo estado e ganha prêmio Nobel. Guerra civil no Brasil é como Irã e Israel, pelo doce que o Papai Noel. Desde o passado, que mama a África chora, mente e coração conectado, pra abrir a caixa de Pandora. Futuro projetado, ao nascer de uma nova aurora. Exu matou passaram ontem, com a pedra que atirou agora. Desde o passado, que mama a África chora, mente e coração conectado, pra abrir a caixa de Pandora. Futuro projetado, ao nascer de uma nova aurora. Exu matou passaram ontem, com a pedra que atirou agora. De volta aqui com o podcast Nós é o Trem, entrevistando aqui Luiz Valente, eu, DJ Bill, e o FBC, esse disco aí. Ele vendeu, foi um dos lançamentos que você lançou e, tipo, esgotou em um dia, né? Sim. Não foi tanta surpresa, porque a gente sabia que o disco estava estourado, né? A faixa Se Tá Solteira, né? Rodou muito também no TikTok, essas coisas explodiu, assim, a galera fazendo dancinha e tal, e a própria de Kenny, enfim, o disco já tava, assim, com um movimento, e a gente conseguiu lançar ele a tempo, assim, de ainda estar junto com essa onda desse sucesso e tal. E, pô, foi um lançamento muito gratificante, assim, foi o nosso maior sucesso até hoje, né? Chegamos em 3.000 cópias, foi uma parceria no final foram 4 selos, né? A Fatiado Discos, a Vinil Land, a Venenosa, daqui de Belo Horizonte, e consequentemente depois com a produção do próprio FBC também, que se interessou em participar. E foi um processo muito legal, né, ter se aproximado deles, e dá muito orgulho de lançar um disco de Belo Horizonte que fez tanto sucesso, né? Foi fabricado na Rocinante, que é a fábrica, digamos, mais nova que tem no Brasil, localizada em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Uma fábrica que trouxe para o Brasil pela primeira vez as prensas alemãs, que são prensas novas, né? Tanto a Polisson, que é a outra fábrica que foi, digamos, a primeira do Brasil dessa retomada, quanto a Vinil Brasil usam prensas antigas que foram recuperadas, né? E a Rocinante foi a primeira a trazer essa leva de máquinas novas, né? Máquinas modernas e tal. E estão com uma qualidade muito boa também. E durante a pandemia ficou muito difícil fazer disso, porque ambas as fábricas que existiam na época antes da Rocinante abrir estavam com muita dificuldade de atender a demanda de pedidos. As matérias-primas ficaram muito difíceis também. Logo também nessa época, houve um incêndio numa fábrica lá dos Estados Unidos, que era a fábrica que fazia os discos de gravar, as masters de vinil, e eles distribuíam para acho que cerca de 80% das fábricas do mundo de discos usavam esse lacquer deles, e pegou fogo e destruiu tudo, então perderam a fórmula, perderam tudo. Então durante a pandemia estava muito difícil de lançar disco. Foi assim, o mercado de discos fez assim, né, subiu, cresceu com essa história encareceu também, né? Encareceu, e ao mesmo tempo ficou dificílimo de fazer disco. Então foi uma tempo de espera, né? A Polisson estava com prazo indefinido, a outra fábrica era 1 ano. Então você imagina, você bancar para lançar um disco e o disco só sai daqui a 1 ano. Então já perdeu, assim, né? Já tá lançando outro disco, né? A banda já tá em outra e tal. Então foi uma época difícil. E aí, no fim desse processo da pandemia, pintou a Rocinante, assim, do nada, de repente. A Rocinante já existia como gravadora, né? Uma gravadora, né, com já uma certa tradição, principalmente nesse universo jazz experimental, né? Um som bem que absurdo, erudito, assim, digamos, né? Vários discos muito bons. E aí elas veio e conseguiu atender essa galera, como eu, que já faz parte desse momento há muito tempo, mas que não estava sem acesso às outras fábricas, e eles conseguiram atender, e foi a salvação da lavoura mesmo, assim, foi bom. Então aí esse disco foi parte desse processo
de participar, de ver lá a fábrica nova funcionando. Recentemente eu e o Davi Zaidan conseguimos ir lá buscar uns discos, pessoalmente conhecer uma fábrica, fomos super bem recebidos pelo pessoal lá, Vladimir, todo o pessoal da fábrica mostrou pra gente tudo, deu brinde, trocamos uma ideia, pegamos os discos, e essa é a parte das partes mais legais, assim, desse processo todo de ter um selo, uma gravadora, é isso, né? Você sonhar com a coisa, querer ver, e depois você ver ela materializada, ir lá buscar o disco, né? Ver aquilo ali, depois trazer, levamos o disco lá no estúdio do FBC, aí o bicho sentou lá com o disco, tem as fotos dele sentado, se abraçado com o disco, assim, a realização que ele, apesar de ser dessa nova geração, é um pouco mais velho que ele viu o disco também quando... ele chegou a viver isso ainda, né, quando moleque, e ele vê, né, você vê o artista vendo o trabalho dele concretizado, materializado de forma física, né, dessa geração que é tudo Spotify, maior, que é tudo né? like, que é tudo clique. O cara abraçou o disco ali, eu levei os toca-discos, levei um mixer foda, ligamos lá no estúdio pra ele ouvir, ele botou lá, né, aí sentou e ficou, até fechou o olho, assim, foi emocionante. Então é muito legal essa parte, assim, de lançar disco, né? Porque você tá materializando sonhos mesmo, né? O disco tem esse lance físico, né? O vinil tem essa coisa de você encostar. Formato, tamanho. Formato, tirar o disco lá, olhar o encarte, né? Ler as coisas, né? Ir lá, botar na agulha. Então é um negócio muito massa. E tanto que a geração que nem viveu isso, molecadinho hoje em dia... Só dar um exemplo rápido aqui. Ontem eu fui no lançamento do livro do menino que eu conheço através da internet, que é o Pedro Vinícius. Gosto muito do trabalho dele. Fui no lançamento do livro dele na livraria Genipapo e não conheci ele pessoalmente. Ele tem 17 anos, é de Recife, Pernambuco. E aí, do nada, você pergunta, pô, você gosta de livro e tal? Você gosta de disco também, de vinil? Pô, gosto demais e tal, compro. Tem disco pra caramba em casa. Então, assim, você vê que a molecada hoje em dia tá nessa também, sabe? É uma alternativa, né? Enche o saco um pouco esse lance, eu acho, do digital, apesar da acessibilidade ser legal e todo mundo tá nessa. Eu ouço música também, Spotify toda hora, YouTube, mas é um outro universo, ele remete a uma outra coisa. Tem o lance do colecionismo, né? Uma coisa do garimpo, né? De ir atrás de coisas velhas, de desenterrar outras coisas. Então, eu fico feliz de ver a meninada, assim, também participando desse movimento, né? Hoje em dia dá para falar com muita propriedade e tranquilidade que vinil não é uma coisa mais saudosista só, né? De quem vive no passado, ou dos tiozão. Você vai nas feiras de vinil, assim, você vê público variado, homem, mulher, né? Todo mundo misturado ali, se interessado, consumindo música. O importante, no fim, é ouvir música boa, né? Sim. E esse disco, né? O Baile, a gente vê ele em vários lugares, né? Teve 3 prensagens. E tem nova geração lançando disco também, né? O Djonga, né? Teve também lançou aí pela... Sim. Hoje em dia, o que a gente sente, o que pelo menos eu sinto do mercado é isso, é uma mistura das novidades, das coisas atuais, com reprensagens também. Que aí você pega aqueles dois lados, assim, né? A pessoa que às vezes quer ter aquele disco, só que o disco custa uma fortuna, né? Um disco raro, um disco difícil de achar. Mas também tem o outro lado das novidades, né? Então é bom ver esse equilíbrio no mercado de discos, assim. Agora, num assunto que a gente estava tocando aqui, podemos começar a falar também, é o lance do mercado dos preços, né? Que também o aquecimento do mercado, essa coisa que a gente está falando de ter mais gente envolvida. Sim. Né? A nova geração está dentro dessa história também. A pandemia, que atenuou muito, assim, né? Aumentou muito esse desejo pelo colecionismo. As pessoas estavam em casa, não estavam saindo mais, gastando em festa, em show, mas que, né, queria consumir cultura, né, um jeito de consumir música em casa, né? Ficou evidente para muita gente que, né, que o disco tinha o seu valor, né, que você não estava só ali botando uma coisa, né? Você queria aquele momento de você botar o disco, de você prestar atenção e tal. Então isso, durante a pandemia, aumentou muito o interesse a venda de vinil aumentou, apesar da dificuldade que eu falei das fábricas, mas a venda de disco aumentou. Aí o selo continuou vendendo. Continuou, mas teve isso. Eu tive dificuldade de lançar na época. Se eu tivesse tido a oportunidade de lançar disso durante a pandemia, aí teria estourado a tampa. Mas foi difícil fazer os discos, né? Mas aí, juntando isso tudo com o acesso à internet hoje em dia,
né, o Mercado Livre, onde os discos são vendidos também, ou Discogs, né, que, né, às vezes o público que está ouvindo não conhece tanto, mas que é digamos, um Mercado Livre voltado só para discos, não só de vinil, de qualquer formato da música, cassete, CD, enfim, qualquer coisa. Todas essas mídias viram um boom de vendas, né? E o interesse vai trazendo novas pessoas, vai trazendo e vai aumentando, querendo ou não, a especulação. Então, antes da pandemia, por exemplo, o último disco que eu tinha lançado foi o Rosa Neon, por exemplo. Uma banda que também já tinha um sucesso relativo, né? O pessoal conhecia, estava tocando, né? Viajando pelo Brasil. Era uma banda composta por 4 membros que também tinham carreiras paralelas e carreiras solos, então foi aquele encontro assim, que super funcionou. Depois a Marina Sena saiu dali e foi fazer um super sucesso que hoje em dia. Fechou com gravadora, né? Fechou com gravadora e tudo mais. Então esse disco do Rosa Neon, por exemplo, na época a gente lançou ele, o preço dele era R$80, né? Um disco novo nessa época, pré-pandemia, era 80, 90. Os mais caros, 100. Um duplo era 120. Agora, hoje em dia, pós-pandemia, passado aí 4, 3 anos, né, desde esse momento, né, do lançamento, digamos, do Rosa Neon, os discos hoje em dia custam facilmente R$150 para cima, um disco novo, né? Hoje em dia, os outros, né, já estão batendo em 200. Esse do FBC, por exemplo, o baile, a gente vendeu por 160 de início, depois 175. É o preço de saída, né? E aí começa aquela coisa da especulação. Se o disco que for lançado não atender a demanda do público que está procurando ele, igual a gente se arriscou. 3.000 cópias foi mais ou menos isso que o mercado demandava. Agora, por exemplo, um lançamento igual do Djonga, que teve aí semana passada, que a gente mencionou aqui algumas vezes. Um artista desse calibre, né? Um dos maiores rappers do Brasil hoje, sem dúvida, né? Que nunca teve um disco lançado em vinil, aí chega e sai em 350 cópias do disco dele, o disco automaticamente já sai ali com um preço maior, acho que ele estava 185 era o preço, só que só tem 350 cópias para um cara que tem, sei lá, 6 milhões de plays por mês no Spotify, né? Um trem assim. Um dos maiores rappers do Brasil, né? Então o disco sai dali, dia seguinte, né? Ele esgota em minutos e dia seguinte ele já vale 500, né? O site deu pane, né? O site deu pane, a galera desesperada para comprar aquela loucura, e aí os lojistas também estão ligados hoje em dia no valor desses discos, né? E, infelizmente, né, saiu um pouco do controle esse lance dos preços de disco, né? Hoje em dia é normal, 150 normal, disco normal, é isso aí, começa aí para você começar a conversar, disco novo é 150, 180, 200. Tem certos artistas que lançaram discos agora, discos simples, capa simples, disco simples, R$280, né? Você estava contando a história aí que você foi comprar agora do Black Alien, estava lá em São Paulo pessoalmente no lançamento, um disco que já teve um lançamento pela Noise, com uma prensagem grande, sumiu também, aí o próprio artista parece que fez mais cópias, e disco novo, capa simples também, disco comum, custando R$300, quase batendo já em R$300. Então a coisa tá surreal, assim. Isso a gente tá falando de disco novo, né? Que é um público específico também. Se a gente começar a falar de discos raros, aí o céu é o limite, né, cara? Tipo, Arthur Verocai a $10.000, né? Dólar, né? Tipo assim, o preço de um disco, o preço de um carro, né? Talvez, né? E o disco pode ser encontrado em lojas que ainda vendem disco, né? Assim, você pode comprar um disco de R$1, R$5, R$10. Mas tá cada vez mais difícil esse garimpo, né? A gente pode entrar nessa história do garimpo, conversar disso um pouco também. Disco... Mas você que é um garimpeiro reconhecido aí no Brasil e no mundo, assim, como um grande garimpador, de conseguir os discos, igual você tá falando, às vezes por um preço, né, de poucos reais, e um disco que vale 2, 3 mil e tal... Mas está cada vez mais difícil, porque os lojistas, né, é muito comum hoje em dia, né? Antigamente os sebos disso estavam lá, aí ia do cara da sabedoria do dono da loja de saber precificar aquilo ali. Então você poderia, às vezes, com o seu conhecimento de disco que ele não conhece, comprar um disco que com um valor, digamos, né, entre aspas, maior, por um preço menor. Hoje em dia, às vezes você vai em loja, você começa a olhar os discos, aí você para lá um bolinho de 10 discos que você interessou. Quanto que custa isso aqui? O cara, pera aí, o cara entra na internet,
olha lá no Mercado Livre, um preço totalmente Especulação. subjetivo, que você não sabe nem se ele já foi vendido. Tem lá, disco X, só tem um no Mercado Livre, R$750. Não quer dizer que o disco vale R$750, né? A gente não sabe se foi vendido. O site Discogs, né, que a gente mencionou aqui de vendas também, ele tem lá um histórico de por quanto o disco foi vendido já. Mas mesmo assim você não sabe, porque o vendedor pode ter botado lá o disco a 500, ele mesmo compra, aí fica registrado uma marca lá de 500, aí agora esse disco é 500. Tem disco que já foi vendido Agora esse assim, disco por é 500. R$40 aí até R$2.000. E aí, qual que é o preço real? Quanto que o pessoal está disposto a pagar? Então, assim, apesar de eu viver, né, a minha vida tá dentro desse universo dos discos, né, eu ter um selo, eu ser DJ, eu comprar, eu vender, eu garimpar, e gostar disso e querer continuar nessa e tá aí por amor, por paixão fazendo isso, tem um lado desse universo dos discos hoje em dia que é um saco, entendeu? Que é chato, que é desanimante você ver um negócio desse, entendeu? Os preços surreais e aí isso aí quem acaba tendo acesso a esses discos hoje em dia muitas vezes são os gringos, né? Que aí, né, um disco de R$1.000 para um gringo é 200 do dinheiro dele, né? É mais próximo do que pra gente, entendeu? Então, o que sempre aconteceu também, né? Sempre teve esse êxodo aí dos discos do país e para a Europa, Japão, desde os anos Estados 90, Unidos, né? Desde os anos 90, quando disco, os discos não valiam nada, né? Vamos lembrar que o disco, uma época, a parte quando passou para o CD, né? Ele começou a ser desvalorizado, né? Ué. Nessa época a gente você comprava o disco, achava até no lixo disco, né? O pessoal desfazia, né? As famílias chegavam num ponto ali onde um membro da família às vezes morreu, ou ia ter ia para uma outra casa. O disco era um incômodo, né? Que eu vou fazer com essa porcaria? Ninguém mais ouve, tá mofando. Então, né? Às vezes chegava e ia lá numa loja, por favor, paga aí R$1 em cada disco. Não quero, não. Então toma de graça. Né? Então isso aconteceu muito, mas não acontece mais, é cada vez mais difícil. O que tá acontecendo isso hoje em dia com o CD. O CD tá sendo desvalorizado. Não, valorizado. Desvalorizado por quem desvalorizado para valorizar. Mas para valorizar, né? Já tem lojas, né, de discos e sebos aqui de Belo Horizonte, por exemplo, que vendiam só vinil. Hoje em dia tem uma loja só de CD. E aí começou, cada CD era 10 ou 15. O preço era esse, era R$10 ou R$15. Hoje em dia você já vai lá, essa mesma loja já é R$30, 25. Então o trem já tá começando ali. Eu tenho amigos que compram um disco de vinil pra caramba, começaram dessa época onde o disco não valia nada e hoje em dia tem às vezes dificuldade de comprar disco porque tá caro. Então voltando pro CD. O CD tá acessível, vai lá na lojinha, com R$100 você compra 10 discos. Vai pra casa, fica um mês ouvindo música nova, entendeu? E discos massas, e disco importado, né? Apesar de eu preferir a mídia do vinil, né? O CD tem uma qualidade excepcional também tem encaixe, também tem informação, também é físico, você também vai lá e bota o play, o disco acaba, né? Então o CD tá nesse momento que o vinil tava 20 anos atrás, né? E aí, Luiz, como é feita a produção desses discos? Você entra em contato com o artista e como que é os contratos? Cara, tem um pouquinho de tudo. A maioria das vezes eu procuro artista, principalmente hoje em dia onde a concorrência é maior, tem vários outros selos, né? Antigamente chegava mais pessoas me procurando porque eu era meio que uma referência nesse campo. Mas normalmente é um disco que, igual eu falei, que eu quero tocar, que eu gosto, né? Então eu procuro os artistas. Normalmente, quanto mais famoso o artista, mais difícil de você passar pela produção. O Djonga, pra mim, é um exemplo que eu fiquei anos e anos tentando e nunca consegui passar do produtor. Nunca avançou a conversa. Legal, tal, manda um e-mail, não responde e tal. Acontece isso muito mesmo, vários artistas, eu não consigo passar da produção, mas no momento que o artista demonstra interesse, gosta, aí eu faço a minha proposta, ele ouve e me responde, aí normalmente a coisa caminha pra dar bom, assim, né? A Vinyl Land normalmente banca as prensagens na maioria das vezes, mas também já fiz parceria,
já paguei a metade, ou às vezes o artista paga tudo, porque já tem, às vezes, um projeto de lei de incentivo e eu entro como parceiro na distribuição. Então tem esses formatos. E aí o processo é adaptar, né? Normalmente eu chego depois que o disco já foi lançado também, então o disco já está na rede, normalmente. É muito raro eu conseguir lançar um disco junto o vinil com o digital, muito, muito raro mesmo. E aí a gente tem que pegar esse material que é feito pro digital. Primeira coisa, tem que ver ali se cabe no vinil, porque o digital não tem limite, o cara pode lançar um disco ali de 3 horas, né? E o vinil, ele tem a limitação de tempo, né? Cabem 20 minutos de cada lado, estourando, 40 minutos no total, e nem todo artista faz um disco pensando nisso, né? Então a primeira coisa é se cabe. Se não cabe, você tem 2 opções, ou fazer um disco duplo, que é caríssimo e às vezes inviabiliza o projeto, ou então limar algumas músicas, que acontece às vezes. Às vezes hoje em dia acontece o contrário, né? O vinil não tem algumas músicas que tem no digital, né? E aí você tem que pegar esses arquivos digitais, masterizar para vinil, porque a masterização é uma masterização diferente do digital e do vinil. Hoje em dia, às vezes também os discos não tem arte, né? Só tem a arte da capa, então não tem contracapa, não tem encarte, então você tem que pegar aquela capa e fazer uma contracapa baseada nisso, que é o caso do FBC e do VOR, aqui só tinha essa... Só tem a arte Só tinha essa arte aqui da frente, né? Então, essa aqui de trás veio posterior e o encarte também, com as letras e tal, você tem que fazer, adaptar isso. Chamar o designer. Chamar o designer, normalmente é o mesmo cara que fez a capa, né? Normalmente, né? E aí você pega esse material digital, né? Traz para o mundo do disco, faz uma masterização, e aí você manda para a fábrica esse arquivo digital, os arquivos da arte. A fábrica vai pegar isso. No caso da Rocinante, eles não têm a parte de galvanização e masterização, que seria pegar o arquivo digital e explicando de forma rudimentar, cortar esse arquivo digital com uma agulha num disco de vinil virgem, digamos. Aí depois disso você transforma esse disco de lacquer de vinil em um negativo de metal. Depois do negativo de metal se transforma em um positivo de metal, que seria a master, e depois disso se transforma em um negativo de novo, que é o que vai na prensa. Aí a prensa de disco é basicamente isso, 2 negativos do disco em metal que são apertados com o disco ali no meio e formam os sulcos onde você põe a agulha e toca, né? Então o processo é mais ou menos esse, assim, né? E aí é isso, assim, vai do selo, do interesse de produção, de fazer esse corre atrás do artista. E você já fez por diferentes, né, selos, você prestou lá na Inglaterra, aqui no Brasil pela Polisson, Rocinante, você mandava o projeto já, o encarte você faz em gráfica separado, às vezes... Normalmente a fábrica tem um esquema, né? Eu gosto de fazer a arte quando cabe no orçamento, porque também às vezes, né, a grana é curta, só dá para fazer o disco e às vezes faz uma capa um pouco mais alternativa. O Rosa Neon é um exemplo disso. Rosa Neon, na época, a gente não tinha tanta segurança do lançamento, né? O orçamento estava mais curto, a Vinyland ia bancar tudo sozinha, e aí eu busquei uma forma de fazer uma capa diferente. Aí prensamos só o disco, na época na Polisson, e a capa a gente pegou uma impressão num papel que cabia, digamos, 3 vezes a capa do disco, né? Isso aqui tem 30 centímetros, né? Então um papel com impressão com 90 centímetros e ele dobra em 3 para virar a capa dentro do plástico. Então ele não tem o fechamento nem aqui nem aqui. Então você tira o disco do Rosa Neon, ele abre em 3 e é como se fosse um pôster, né? Um pôster triplo, que ficou bem legal também, com a arte de um lado. Então a gente tenta adaptar, mas normalmente eu gosto de fazer com a fábrica, porque você sabe que a capa vai ser bem feita, que a cola ali vai estar certinha, que as medidas vão estar dentro do padrão da indústria, para não chegar lá na hora você botar na sua coleção se um disco está maior ou menor que o outro. Que já aconteceu com alguns discos, com alguns selos. Então é um processo que tem que ter muita atenção, você não pode errar. A ordem das músicas, às vezes a ordem do digital, às vezes a ordem do vinil pede outra ordem por causa dessa limitação de tempo, né? Às vezes, tipo assim, são 10 músicas, se você botar 5 de um lado e 5 do outro, às vezes um dos lados vai estar sobrando, vai estar com 21 minutos. Tem que trocar. Aí você tem que trocar uma música de 5 por uma música de 4 do lado para poder caber. Então, é isso, assim. Antigamente o artista já fazia o disco desde a concepção pensando já no vinil.
porque também tem a diferença entre a qualidade da primeira faixa e da última, né? A última, digamos, é um groove mais exprimido, a primeira tem mais espaço, então tem a dinâmica sonora. Então, antigamente o artista já pensava nisso tudo. Eu vou abrir com uma faixa mais talco, que cabe mais grave, e vou fechar com uma faixa mais acústica, um negócio assim, entendeu? Então, eu vou fazer um disco já dentro dos 40 minutos, ou vou fazer um álbum conceitual duplo de 80 minutos, né? Então, Um lado inteiro. Isso, um lado inteiro de uma música. Então o pessoal já pensava. Hoje em dia, né, dependendo do artista, não tem esse cuidado, né? Nem precisa ter, né? Porque o que reina hoje em dia é o digital, né? Então, é isso. Já que é um programa de música, vamos de mais música. Então, Luiz Valente, o que você trouxe pra gente? Vamos que vamos, né? As primeiras eu trouxe 2 lançamentos, 2 músicas contemporâneas. Esse aqui eu já trouxe mais 2 que já na praia do Bill aí, ó, da pesquisa, discos, 2 discos assim que são mais obscuros, né? O primeiro deles é o 8º Dia, que é um disco, né, que eu considero até gospel, assim, né? Um disco religioso, Valmir Marques e Nairzinha, um disco bem esquisito, obscuro, que é bem na minha pegada, assim, que eu gosto de pesquisa. Vai, né, dentro desse universo meio brega groove, assim, também, né? Essa coisa que eu chamo de break em brega, né? E a faixa é Tempo de Ressurreição, que é uma groovezeira aí do lado B, primeira faixa do lado B. Será que vai ter no YouTube? Pois é, essa aí, como você Ou vai diz, ter né? que ripar? Chora Shazam. Chora Shazam. Eu acho que tem. Esse disco aí, ele era mais obscuro, a galera já tá mais ligada nele. E outro que eu trouxe também são discos que estavam no meu case, que a última vez que eu discotei aqui com vinil, eu fiz o som lá na Autêntica pro Otto cantando Reginaldo Rossi, então levei discos dessa pegada do brega groove que eu falei. E o outro é o Elino Julião, que é um artista mais conhecido pelo seu lado, acho que do forró, se não me engano. Esse é o único disco que eu tenho dele, Coração Louco. E é também, coincidentemente, tá vendo a coisa da dinâmica do disco, que é a primeira faixa do lado B também. Então é um bem grooveado também, que é o Baile dos Enxeridos. Conheço demais, é um Esse clássico. é um clássico, né? Esse disco é muito legal. E são 2 discos que eu achei de pesquisa. Esse do Elino Julião eu nem conhecia. Eu gosto muito desse lance do brega e do groove que eu tô falando, porque é uma fase assim dos anos 70 para 80, que são os artistas considerados bregas, ou do forró, ou de outras coisas, mas as capas têm um visual meio setenteira, meio estileira. Então você bate o olho, assim, às vezes no disco do Bartol Galeno, Fernando Barros, enfim, você olha pra cara do disco, ele tem cara que aqui vai ter um negócio grooveado, né? Que o cara tá vestindo uma roupinha style ali, às vezes tá com cabelo black, um negócio assim, né? Um visual. Você fala, pô, vai ter alguma coisa. E normalmente é isso. Tem uma faixa ou 2 no máximo que tem essa pegada. O resto são os mela cueca, né? As outras coisas assim, às vezes um forrozinho, às vezes uns discos também que tem uns carimbons, um negócio assim, e no meio tem um groove ali. E esses 2 discos representam isso, eu acho. Então bora ouvir aí. Chora, Shazam! Sim, eu sei que sofri, eu sei que chorei demais. Sei que busquei, enfim, tanta coisa em mim, eu então chorei. Mais cedo eu descobri que eu então vivi, que não foi em vão. Sei, sem amor jamais, nesse chão jamais plantaremos paz. Tempo de pés descalços, de abrir os olhos, de abrir as mãos. Tempo de não ter tudo, de não ter nada, de ser irmão. Tempo de recomeço, tempo de concessão. Tempo de abertura, de compromisso e de salvação. Tempo de liberdade, de libertação. Tempo de dar tempo ao tempo e de dar ao tempo uma explicação. Tempo de tanta coisa, tempo de revisão. Tempo de descoberta, tempo ressurreição.
sofri, eu sei que chorei demais. Sei que busquei, enfim, tanta coisa em mim, eu então chorei. Mais cedo eu descobri que eu então vivi, que não foi em vão. Sei, sem amor jamais, nesse chão jamais plantaremos paz. Tempo de pés descalços, de abrir os olhos, de abrir as mãos. Tempo de não ter tudo, de não ter nada, de ser irmão. Tempo de recomeço, tempo de concessão. Tempo de abertura, de compromisso e de salvação. Tempo de liberdade, e libertação. Tempo de dar tempo ao tempo e de dar ao tempo uma explicação. Tempo de tanta coisa, tempo de revisão. Tempo de descoberta, tempo ressurreição. Tempo de liberdade, e libertação. 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 No Vale dos Enxeridos a gente não fica só. O Vale dos Enxeridos é um convite ao xodó. O barulho da guitarra ninguém pode resistir. Quando a gente se agarra, sente frio, quer dormir. Nesse vale tem patim, tem enredo, tem fuxico. Quem quiser fale de mim, eu não tenho medo nem um tico. Nesse baile tem pantinho, tem enredo, tem fuxico. Quem quiser fale de mim, que eu não tenho medo nem um tico. Eu também tenho direito, hoje eu vou me divertir. Eu também tenho conceito, esse vale eu vou curtir. Todo mundo tá gostando do Vale dos Enxeridos. Tem alguém se lamentando, se eu soubesse eu tinha ido. Enxerido, enxerido, enxerido. Tudo bem com as cocotas e a rapaziada, todo mundo curtindo. É isso aí. Voltando aqui com o podcast Nós é o Trem, não esqueça de conferir nas redes sociais, curtir, comentar o que você está achando desse programa. Voltando aqui com o Luiz Valente da Vinyl Land, tem um trabalho maravilhoso sobre prensagem de discos com novos artistas da nossa cena musical em Belo Horizonte e no Brasil. E aí, Luiz Valente, a Vinyl Land é uma empresa, quem trabalha lá, como que é o esquema? A Vinyl Land é uma empresa, mas até hoje basicamente sou eu mesmo. Eu ainda, né, apesar de, igual você falou, do mercado ter evoluído bastante, a Vinyl Land continua sendo uma extensão do meu trabalho como DJ. Sou eu e mais eu mesmo, com a ajuda de vários parceiros, obviamente, ninguém faz nada sozinho, né? Eu sempre brinquei com esse negócio do mercado independente, música independente e tal, porque não existe negócio de independente, ninguém é independente, né? A gente é sempre dependente, não só das nossas próprias atitudes, mas dos nossos parceiros, né? Principalmente a gente que é desse, né, que trabalha nesse, digamos, meio mais underground, mais alternativo, não tão comercial, a gente tá sempre contando com ajudas de parceiros. Você é um parceiro da Vinyl Land, já foi lá em casa montar disco comigo do Baiana System, fazer capa.
Então a Vinyl Land, né, ainda trabalha dentro desses termos, né? E aí é isso, né? Eu faço desde a da concepção dos discos, curadoria, criação, acompanhamento, enviar o pedido para a fábrica, conversa com os artistas. Depois que o disco chega, né, a gente tem um site, um e-commerce, né, todos os discos são vendidos de lá, pessoalmente, né, diretamente, digamos, né, a gente vende os discos diretamente para os clientes, mas também vende para lojistas, então faz o trabalho também de distribuição. Eu também compro discos de outras gravadoras, artistas independentes que lançam também por eles mesmos. Então eu compro e revendo. Então tem esse trabalho também de revenda e distribuição de outros selos. E também entra o pedido lá, eu sento na cadeira, um por um, monto, coloco o disco na caixa, né? Eu tenho uma caixa feita especialmente para vinil, que é o modelo que eu gosto, bem simples, assim, de dobradura, que deixa e protege, papelão que protege o disco bem, né? Então é importante o disco chegar para o cliente também no estado que ele saiu. Botam lá um adesivinho da Vinyl Land e isso, aí atendo também os inbox, e-mail, reclamação. A pessoa que comprou o disco do FBC botou lá na maletinha de vinil dele lá, tal, e o disco pula. Aí o cara manda um e-mail indignado, pô, esse disco tá estragado e tal. Aí você tem que explicar pra ele que as maletinhas não tem o braço de disco. E às vezes quando, né, o som bate forte, igual esse é o caso do FBC, que, né, o grave bate lá 1000 graus. Disco até pula. O tocar disco não aguenta, entendeu? Um tocar disco de brinquedo não toca um disco desse, né? Então é isso, você faz tudo, né? Então, joga nas 11, né? E divulgo o disco, e vou lá na festa e discoteco o disco, e falo pros amigos, e faço tudo, assim. Mas sempre contando com a ajuda de diversos parceiros. Esse disco do FBC, que o último que a gente lançou, é uma parceria de vários selos, como eu já mencionei aqui algumas vezes. Então é isso, estamos sempre se ajudando aí para conquistar essas micro vitórias aí na vida, de conseguir botar um disquinho desse na praça, né? E para escutar um disco, o que você precisa para escutar um disco? É isso, assim, hoje em dia a gente vive essa geração que, né, que a gente já falou aqui antes, que tá voltando a consumir o disco, mas acontece muito isso. Às vezes a pessoa, antes de ter né, tem primeiro o disco para depois pensar em ter o toca-disco, né? Às vezes é isso, a gente vive num mundo da mídia social, onde a imagem é tudo. Às vezes a pessoa compra o disco para bater uma foto e postar ali, mas às vezes não tem nem como tocar o disco, né? E muita gente que tá entrando nessa, ninguém é obrigado a saber de nada também, né? Principalmente quem não viveu essa época, né? Muita gente às vezes herda tocar discos da família, que é muito comum, né? Quem tem interesse vai lá num tio, numa tia, na mãe, no pai, num conhecido que tem aquele trem parado lá e pega um toca-disco, né? Normalmente isso, né, é até melhor, porque você vai pegar um toca-disco antigo, a probabilidade de ser melhor é maior. Mas muita gente entra nessa e compra essa maletinha comum aí, que todo mundo tem também, que é massa, né? Dá pra ouvir, dá pra você entrar ali, mas é isso, ela tem limitações. Às vezes você não vai conseguir tocar o disco, você vai botar um disco novinho, ele vai pular mesmo. Quando isso acontece, eu tenho até um vídeo do Arthur Joly, né? Que é uma referência, que é um cara que faz master para vinil, então uma referência também de equipamentos analógicos, sintetizadores e tal. Ele tem um vídeo explicando passo a passo por que o tocar-disco moderno às vezes não toca esses discos, né? A agulha é ruim, o braço é ruim, é tudo de plástico, né? O motor dele é fraco. Às vezes, né, tem essas edições luxuosas que o disco é pesadão, então 180 gramas. 180 gramas, o bichinho ali não tem a força, entendeu? Então hoje em dia não é uma brincadeira barata, né? Para você ter um bom equipamento é caro, um bom tocar-disco de vinil hoje em dia é 5 mil para cima, né? Se encontrar usado, uma Technics da vida. A Pioneer, que é uma marca, né, muito conhecida de equipamento de som, de DJ, tem os equipamentos, tem os toca-discos modernos, e aí é isso, um novo é 6, 7, 8 mil, né? Você também vai precisar de um mixer bom, né? Não adianta você ter um bom toca-disco se o aparelho da sua casa também é ruim. Aí depois disso você precisa de uma agulha, um shell. Diferentes tipos de agulhas, diferentes tipos preços. de agulhas, né? A agulha mais famosa do mercado hoje em dia nem fabrica mais, que os DJs usaram, que era a Shure, né? Aí tá caríssima, a agulha custava antigamente $25, hoje em dia custa de $55, 60, 70, $100 lá fora.
Então ela chega no Brasil já uma agulha, 500, 600, 700 reais. Então não é brincadeira, você sabe muito bem, né? Você, né, foi um tempo para conquistar o seu toca-disco massa, para ter um equipamento legal. Isso faz parte do processo das escolhas da vida da pessoa ali, de priorizar isso, mas não é uma brincadeira barata, né? Tem uma caixa de tem som, um bom custo, fone, né? Pra você extrair. Mas é um processo também, a pessoa começa, eu acho que, né, eu, assim, sendo justo também, o mais importante, primeiro você ter os discos também, porque se eu... Não adianta você ter equipamento pra não ouvir nada. Então eu sempre falo isso, pô, mas nem tem toca-disco. Fala, pô, mãe, compra o disco e o toca-disco vai vir depois, às vezes, né? Então é um processo, a pessoa vai evoluindo. Eu tenho um amigo muito próximo, assim, que eu sempre coloco como referência, né, que é cliente da Vinyl Land, e ele veio dessa época onde o disco era barato, chegou, né, tinha o equipamento da época, ele é da minha idade, tô com 43, então pegou essa coisa toda. Hoje em dia ele é o exemplo que eu falei que tá voltando pro CD. E aí ele foi aos pouquinhos. Hoje em dia, né? Chegou com um toca-disco piorzinho. Aí depois comprou um monitorzinho. Aí me pediu lá um monte de opinião. Quero comprar um mixer. Aí comprou um mixerzinho para poder botar o toca-disco no mixer, em vez de ligar direto no receiver. Aí, pô, curtiu aquilo ali por um tempo, né? Chegou num momento que, pô, eu quero, eu gosto, isso aí que eu quero. Aí, pá, foi, investiu, comprou uma Technics. Aí botou a Technics lá, pô, falou, caramba, que é o toca-disco referência, né, pra todo mundo. Technics MK2, né? Que ele tem já o pitch. Já tem pitch, regulagem do braço, né? Dá pra você botar uma agulha foda, né? O Direct Drive, né? Que vai aguentar tocar os discos. Não é mais plástico, entendeu? Ele tinha uma imitação dessa, que é o da Audio Técnica, que é o mesmo, você olha pra ele, parece o mesmo toca-disco, só que nas peças piores. Aí pronto, aí ele botou lá o Technics e falou, caralho, velho, a diferença, eu botei com o mixer, você consegue ligar dois. Aí ele botou de um lado e botou do outro e falou, não tem nem comparação. O som começou a bater lá em cima, começou a ouvir. Aí o cara, pô, aí vou comprar comprou um monitorzinho da Rocket melhor pra poder ouvir lá na sala. Antes ele ligava no home theater da casa, dentro no equipamento de som dele ali da sala. Aí você vai evoluindo ali conforme o seu, né, a sua prioridade, o seu orçamento, né? Mas, e como a gente já falou antes, infelizmente hoje em dia não é uma brincadeira barata mais, né? Tudo é em dólar, né? A maioria dos equipamentos vem de fora, né? Eu tenho amigas e amigos DJs que não tem equipamento até hoje. Tem disco, gosta de tocar em vinil, quando tem a oportunidade é chamado, mas não só consegue tocar num lugar igual o Belo Horizonte, só o Café com Letras tem toca-disco. Nem as maiores casas de show aí tem toca-disco, né? Exatamente. Então, a pessoa para poder discotecar... e isso, mencionando o Café com Letras de novo, lá ainda tem uma agulha, porque tem isso também. A agulha, em teoria, é igual cueca, né? Sim. Cada DJ tem que ter a sua. Eu fui ter uma agulha primeiro do que ter um toca-disco. Isso, às vezes primeiro tem que ter agulha. Tinha toca-disco, mas não um profissional. Eu tive uma agulha profissional antes de ter um toca-disco profissional. Exatamente, né? E é uma coisa que quebra fácil, que é caro, que você tem que ter cuidado. Então, até isso, se for lá, né, no Café com Letras é uma exceção, mas às vezes você for numa casa que tem o toca-disco, em teoria você tem que levar a sua agulha. Eu acho que antes também tinha algumas casas que tinham, não sei se o Deputa Madre tinha, mas tinha outro no centro, Conservatório, Music Bar talvez tinha toca-disco, mas não, quem chegou a ter foi o Estúdio Bar. Estúdio Bar, isso mesmo. Estúdio Bar, mas isso é influência dos DJs que tocavam lá. Tinha algumas festas de vinil, a galera falou, pô, coloca você no backline, tem que ter aí um par de toca-disco e tal, mas... Muito difícil, cara, um produtor da casa, o dono da casa, falar assim, pô, vale a pena investir 10 mil pra sair pra quando o Bill lá e o Luiz tocar, eles vão usar, entendeu? O cara vai querer, às vezes, ter um CDJ primeiro do que isso, né? Um mixer, em outros países assim. É comum, né? Lá fora é muito comum, né? Porque também tem muito mais DJ tocando com vinil, né? Hoje em dia... O digital domina, né? E né, controlador e computador é o setup básico do DJ, e aí cada um tem o seu mesmo, né? Não adianta nem a casa ter uma controladora foda, porque vai chegar lá o DJ precisa ter o software para tocar com aquela coisa, precisa ter um computador bom, então aí virou uma coisa pessoal, né? Digamos, né? A controladora é a agulha do DJ de hoje, tem que ter a sua também, né? Você vive de música? Cara, hoje em dia, menos. Antes da pandemia, sim, né, vivia
só fazia produção cultural, DJ, meus eventos, minhas festas. Com a pandemia isso mudou, né? Foram quase 3 anos aí com o mercado parado, né? Quem é dessa área sabe muito bem, né? Ninguém saiu ileso dessa, né? Dessa área de todas, na verdade, né? Mas, né, a produção cultural foi a primeira a parar e a última a voltar, né? Então, desse período eu criei uma outra história. Tem essa coisa na vida também de dar meus pulos, assim, e, né, eu sempre trabalhei com as minhas ideias e concretizando as minhas ideias para poder sobreviver. E hoje em dia, além disso tudo, da Vinyl Land, que tem, né, tem o seu recurso, dá grana, sim, mas, né, ainda discoteco, talvez hoje com um pouco menos de frequência, mas hoje em dia eu tenho uma empresa também de lagos ornamentais e piscinas naturais, que é um lance que eu estou investindo, que eu gosto muito também, que é um outro lado que às vezes as pessoas que me conhecem através da cena cultural nem sabem que existe, mas eu gosto muito desse lance de natureza, planta, né, um apartamento, né, você que já foi lá, planta para tudo quanto é lado, né, tem, né, eu chamo até de fazendinha no AP, e através disso eu fiz um lago lá, e hoje em dia, durante a pandemia, eu criei essa empresa que é a Horizontes Aquapaisagismo, e tava lá na obra, antes de vir para cá, tava numa obra, numa piscina natural lá em Nova Lima. É isso aí, e a vida segue. Doideira. Segue o amor pela música, pela essa área, a gente não consegue largar também porque gosta, né? Às vezes não dá tanta grana, mas a gente gosta disso, né? Vive disso e é o que eu mais gosto mesmo, não consigo viver sem. Igual hoje falei, vou no show hoje, tô sempre circulando nos eventos, gosto de estar por dentro da nova música. Então a gente não larga o osso, mas é uma área difícil, né? Todo mundo que está nesse mercado, principalmente o mercado alternativo, digamos, underground, não comercial, todo mundo sabe que é uma luta, né? Então, cada dia ali você tá enxugando gelo, como diz o Benegão. Então, é uma relação de amor e ódio, assim, né? Do trem que você gosta, mas também que você não às vezes consegue chegar num ponto onde você consegue ter uma vida mais tranquila, principalmente aqui no Brasil, né? Então o brasileiro não é isso, né? O swing total, tem que saber se virar, né? Se vira nos 30, nos 40, nos 50, nos 60, nos 70, nos 80. E a Vinyl Land tá ativa, né? Qual o último lançamento? Sempre ativa, tem um disco lá no forno, lá, que tá na fábrica, não posso falar ainda, mas você tem sempre um negocinho lá pra sair, né? Enquanto tiver isso, eu me sinto motivado a continuar, né? Tem sempre um próximo lançamento, sempre uma próxima vontade de fazer um outro disco que ninguém pensou em fazer. E tá rolando e segue firme e forte também. Igual eu falei, né? O mercado tá aquecido, a minha vontade é de estar ali mais tempo, mas eu fico me desdobrando entre esses meus projetos, né? Além de tudo que a gente falou aqui, você conhece meus outros projetos também de bicicleta, né? Sistema de som movido a energia solar e né, as bicirrangos são as bicicletas que fazem café, fazem suco. Então, o meu mês se desdobra em várias coisas. Em vários, né, em vários formatos ali, né? Tô sempre fazendo coisa diferente, diversificando, porque na hora que o bicho pega de um lado, o outro lado salva, né? E aí a gente vai seguindo nisso aí. E o que a música te ensinou? Pô, o que a música me ensinou, velho? Essa pergunta também é boa e difícil. Assim, a música entrou na minha vida, assim, através, né, do lugar. Igual eu falei, eu não sou de uma família, né, explicitamente musical, tirando o meu irmão mais velho. E a música me levou para vários lugares, né, no mundo, me levou na vida, no Brasil, né, já fui tocar em Belém do Pará, num festival, né, já fui tocar na África do Sul. Não sei, o que me ensinou, não sei se eu aprendi muita coisa. Mas te levou tô a lugares. Aprendendo, mas me levou longe e querendo ou não, é o que eu gosto mesmo, assim, né? É o meu dia a dia, eu gosto de ouvir, igual eu falei, gosto de ouvir coisa nova. Me ensinou a relacionar com as pessoas, me ensinou muito sobre o mercado, sobre, né, relações pessoais, você criando a sua teia ali de pessoas, igual eu falei, esse mercado que a gente vive, né, da cultura alternativa, você precisa estar circulando, conhecendo pessoas novas, aprendendo coisas com os outros. Então me ensinou a ter uma cabeça aberta, a estar sempre, né, de ouvido atento pro velho e pro novo.
Eu sempre falo assim, eu sempre me preocupo com isso, nunca entrar naquele modo que eu vejo muitas pessoas caindo, assim, que esse lance, porque a música da minha época, que papo de tiozão, assim, né, eu sempre gosto de estar atualizado e vivendo o que está acontecendo agora, né, então acho que é isso, talvez a música tenha me ensinado a manter a mente e os ouvidos abertos, assim, pro que é novo, né, e valorizar o que está acontecendo agora, né, porque eu sempre falei, assim, tipo assim, esses são... O FBC pra mim é o Gilberto Gil de hoje, entendeu? Os artistas de hoje pra mim não são maiores nem menores do que o passado, são iguais, né? Estão todo mundo ali criando ao longo da linha do tempo a cultura que a gente consome, a cultura que a gente vive, né? Os conceitos, né? Às vezes tem artistas que a gente admira, que você vai olhar uma letra que na época, que hoje em dia essa letra nem cabe mais de você tocar, né? Às vezes fala um negócio ali que não tem mais espaço no mundo contemporâneo. E então os artistas novos aí estão aí para ensinar várias coisas pra gente, né, para misturar, para trazer o passado para frente, levar o futuro para trás. E é isso, eu acho que a música, nunca pensei nisso nessa pergunta que você falou, mas parando para pensar, eu acho que é isso, a música me ajudou a manter minha cabeça aberta e no alto dos meus 43 anos, eu ainda um pouco jovem ainda, roletando por aí, dando os meus rolês, os meus amigos. E o disco de hoje é o disco raro do futuro, né? Sempre falei isso também. Sempre falo isso, né? Eu que tô nessa de lançar disco novo, né? Eu vi essa história, né? No início era bem difícil vender os discos, né? As pessoas, não sei o que. Mas eu vi vários DJs que eu conheço hoje em dia que às vezes pô, Luiz, você ainda tem aquele do Rosa Neon lá e tal? Eu falei, pô, velho, não tem. Saiu na época e não consigo lançar de novo, entendeu? Só teve aquela lá. E vários DJs amigos já passaram batido nos discos que eu lancei, porque às vezes tava nessa, esse disco tá aí agora, tá de boa, amanhã eu compro. E aí isso aí, o mercado hoje em dia tá feroz, se você cochilar o cachimbo cai, se você não comprar na hora, o disco pode ficar muito raro. Esse do Djonga que a gente falou pode ser um exemplo disso, né, porque saiu muito pouca cópia e devido às restrições ali do artista também, contratuais, gravador, empresário, às vezes não consegue nem lançar de novo. Então, acontece com pepino de direitos autorais e tal. Exatamente. O disco de hoje é o disco raro de amanhã. O Verocai, aí o meme que a gente estava falando no bastidor e agora né, não comprou na época. Se a família, meus filhos, não sei se ele tem filho, mas sei lá, se a família em volta ali, os amigos, se tivesse cada um comprado uma, tava aí com a graninha no bolso hoje aí. Então é isso, é importante você ficar atento pro novo, porque um dia, se não tá valorizado agora, um dia pode ser valorizado, né? E a música propõe vários encontros. A Vinyl Land, você conheceu várias pessoas aí. Diga um pouco sobre isso. Cara, é isso. O que a gente tava falando é isso. Me ensinou a manter a cabeça aberta e me ajudou a circular na vida, né? Às vezes tem pessoas que me conhecem por causa disso, né? Às vezes eu esbarro com um cara que eu fui lá consertar uma máquina de café e aí o cara falou, pô, você é o Luiz da Geleia Geral, que nem é uma festa grande nem nada, mas o cara me conhecia por causa da Geleia Geral, aí virou meu amigo, consertou minha máquina de café, depois hoje em dia nós somos amigos, o cara me ajudou a fazer a bicicleta de café, hoje em dia a bicicleta de café tá lá na empresa de café dele. Enfim, a gente vai criando essas conexões, né, e fortalecendo os laços, as amizades, né. A música faz muito isso mesmo, né, eu acho que tem essa coisa de unir as pessoas, né, né, pô, você gosta disso aí, pô, você tá com a camisa do Sound System aí, pô, esse Sound System é louco, tá. Tem um exemplo aqui que eu tava agora em Trancoso, viajando, e na volta eu tava com a camisa da Letrux, que eu discotequei lá na Autêntica também. Cara, umas 3 pessoas me pararam pra trocar ideia por causa da camisa. Cheguei aqui em BH, fui numa festa com a mesma camisa, agora no trem base, sábado, levei minha filha novinha lá no after e tal, tô lá eu e ela curtindo, assim, naquela coisa meio deslocada, assim, pronto, chegou uma pessoa, cara, pô, Letrux, você curte, não sei o que, aí pronto, por causa de uma camisa que você tá vestindo do artista, você às vezes vira uma pessoa, conhece uma pessoa que vai ser seu amigo pra sempre, assim, né? Ou então tem só uma interação ali no momento e é aquilo ali mesmo, né? É muito legal, é isso. Acho que por isso que a gente não larga o osso também, que a gente gosta tanto dessa área, porque aí estamos aí, convidado por vocês, participar desse podcast massa, com vários caras mulheres e empresários e pessoas da música que vão passar por aqui durante os 16 episódios dessa primeira temporada que vocês estão fazendo.
E é isso, né? Tô aqui por causa disso, né? Fui convidado por vocês por causa dessa história, é legal demais. Aqui é um programa democrático, tem uma ala para você falar aí, que você quiser, Valente, que você queria falar. Pô, cara, queria agradecer o convite, tá aqui a oportunidade massa de estar conversando com vocês, registrar isso aí. Fala pra galera seguir aí a Vinylland, né? Nas redes sociais. Segue o site lá também, é Vinyl, VINYL, Land, LAND, records.com, ou Vinylland só no Instagram. Segue também, aproveitando que eu falei, a Horizontes, Aquapaisagismo. Quem curte aí também os peixes, lagos, natureza, bioconstrução, enfim. Horizontes, @Horizontes, escrito com H2O. H2 Horizontes. Segue aí também. E é isso, agradecer a presença aqui, né, o convite de vocês. Eu acho que a gente falou de várias coisas legais aqui, achei muito boa a entrevista. É sempre bom estar conversando com você, sempre bom estar falando desses tópicos, né, da minha área, estar apresentando meu trabalho. É isso, vamos que vamos, o som não pode parar, os discos têm que girar, né, e a gente tem que lançar novos discos e garimpar os antigos. Estamos sempre nessa busca aí, nessa exploração aí do universo cultural, do universo musical brasileiro, né? Uma sorte de viver no Brasil, que é esse país riquíssimo em cultura, né? Incomparável, na minha opinião. Eu que já dei meus rolês por aí, já morei fora e tal, não tem nenhum lugar igual o Brasil, com essa diversidade que a gente tem. E principalmente a cena cultural hoje, né, musical, me interessa muito, assim, eu acho muito contemporâneo, as misturas. É isso, o Brasil é foda. BH no topo também, né? BH tá nesse momento foda, né? Com os artistas fazendo sucesso aí, a gente falou de alguns aqui, vivendo esse momento, e feliz de estar aqui em Belo Horizonte também nessa fase. BH entrega demais, né? Pra quem tá conhecendo aí agora, pra quem ainda não conhece, pode vir, vem pra cá, que o trem é bom demais. Valente, queria agradecer sua presença aí, mano. Foi foda, valeu, muito massa saber das histórias. Tamo aí junto. Da Vinylland, da sua vida. Como é um programa de música, é bom fechar com a música. E aí, Valente, qual música você deseja escutar? Uai, então vocês estão pedindo mais uma música aí de saída. Eu só tinha trazido 4, são os 4 discos aqui que a gente falou. Mas aí vamos usar a tecnologia aqui, vou abrir o meu Spotify para falar também que eu só não vivo no mundo analógico, curto muito. Eu tenho uma playlist aqui no Spotify que é sempre, todo ano eu falo, seleta do Spotify 2023, é onde eu vou jogando as coisas que vão aparecendo, as novidades. Vamos botar aqui e ver qual que é a última que eu adicionei. Aqui, ó, isso é legal, ó. Corneteiro Luiz, do Baiana System. Aí, ó, coube bem aí, ó. Corneteiro Luiz, fala o meu nome, Baiana System, que eu já lancei. É essa aí, bora ouvir Corneteiro Luiz, do Baiana System, pra fechar o programa. Valeu, muito obrigado. Eu sou DJ Bill, acabei de entrevistar Luiz Valente, da Vinylland. Muito obrigado, Luiz Valente. Esse foi o programa podcast Nós é o Trem. E até uma próxima. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar nas redes sociais, YouTube, Deezer, Spotify. Valeu! Faria de tudo no mundo pra tocar guarria. Faria de tudo no mundo por Maria. Passado, presente e futuro, o que eu não queria. Avisa Maria que eu posso não voltar um dia. O corneteiro Luiz tocou. O corneteiro Luiz tocou. Na batalha de Pirajá, quando o corneteiro tocou, o comandante mandou recuar, mas o corneteiro trocou. Pode avançar, pode avançar. O corneteiro trocou. Pode avançar, pode avançar. O corneteiro trocou. O corneteiro Luiz trocou. O corneteiro Luiz tocou.
dia que eu posso não voltar um dia. O corneteiro Luiz trocou. O corneteiro Luiz tocou. O corneteiro Luiz trocou. O corneteiro Luiz tocou. Este foi mais um episódio do podcast Nós é o Trem, apresentado por mim, DJ Bill. Quem dirigiu foi o Vitor Brandão e a produção ficou com Samuel Quintero. A Tamira Abreu foi nossa assistente executiva. O nosso técnico de estúdio foi o Wellington Brito. A Simone Martins foi a nossa controller. E quem fez o design gráfico foi a Ana Kossoski. Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Patrocínio MGS. Minas Gerais Administração e Serviços S.A. Apoio Quarteto Filmes. Belo Horizonte 2024.